gente, tô passando por aqui para falar uma coisa muito importante. Não se esqueça de deixar o seu like e apertar o sininho da notificação. E mais o que? Se inscrever no canal. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Vamos fazer uma oração? Pedir a Deus que nos abençoe? Feche os seus olhos. Senhor Deus, pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que a Bíblia Sagrada nos dê conhecimento mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando, crianças, sobre o breve catecismo. Já estamos na nossa terceira unidade. O que é o ser humano? Então, nosso título é O que é o ser humano? E a nossa pergunta anterior foi: do que foram feitos os nossos primeiros pais? Deus fez o corpo de Adão do solo e formou Eva do corpo de Adão. Vamos ler o versículo de hoje? Já lemos esse versículo aqui, Gênesis 2, versículo 7. Vamos abrir? Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em nossas últimas aulas, crianças, estamos vendo sobre o ser humano. Quem é o ser humano, como foi feito e outras coisas mais. Falamos sobre como Deus criou o ser humano, Adão e Eva, os primeiros humanos da terra. Na nossa aula passada, nós vimos que eles foram criados de forma especial, à imagem e à semelhança de Deus, diante da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Do pó da terra, Deus fez Adão, e da costela de Adão, Deus fez Eva. E ali estava acontecendo o mandato social. Eles não poderiam viver só, então Deus os fez para viver em comunhão. A primeira família colocada na terra. E a nossa pergunta de hoje é: o que Deus deu a Adão e Eva além dos corpos? Ele lhes deu almas que nunca poderiam morrer. Então, além do corpo físico que Deus fez, Deus também deu para Adão e Eva almas viventes. A Bíblia, crianças, registra para nós a formação do primeiro homem e da primeira mulher, criados de forma especial pelo Deus triuno. Como eu já falei, a formação de Adão não foi simplesmente Deus fazer um boneco de barro. Deus, o autor da vida e organizador de todas as ciências do mundo, formou, construiu o corpo do ser humano de Adão em todos os seus detalhes, tal como é o homem hoje. Deus fez lá no Jardim do Éden o homem, Adão, como é o homem hoje. Não simplesmente um boneco, crianças. Ele fez o homem com todos os seus órgãos, com todos os seus detalhes, colocando no corpo do homem todos os elementos minerais necessários. Como eu falei na outra aula, uma grande curiosidade: nosso corpo é formado por 70% de água, assim como a Terra é formada por 70% de água. E todos os elementos minerais que possuem na Terra, no solo, esses elementos também estão no nosso corpo. Estava no corpo de Adão quando Deus fez. Ele colocou cada detalhe, cada elemento mineral no corpo de Adão. E então Deus fez o homem sem vida, sem fôlego de vida. Somente a sua estrutura. E não teve, como às vezes é afirmado em algumas teorias, não teve teoria de evolução ou o homem ser descendente de qualquer outra criatura, por exemplo, que dizem o macaco. Não, Deus o fez de forma especial. Como já falei, dos elementos químicos da natureza, Deus compôs o corpo do ser humano,
o corpo de Adão, o primeiro homem. Então Deus fez com a mesma aparência que tem em um homem hoje, com a mesma aparência, com órgãos, com cabelo, com unha, com os órgãos internos, com os ossos, com o coração, com o fígado, com o pulmão. Deus fez Adão desta forma, com todos os seus órgãos, internos e externos, unha, cabelo, nariz, boca. Deus fez assim. E depois de todo o seu corpo físico perfeito, ele então soprou o fôlego da vida em seu nariz, nas suas narinas, como diz o texto. Ele soprou o fôlego de vida. Deus é o autor de toda a vida e ele tem essa capacidade que nenhum homem tem de soprar o fôlego de vida. E então Adão passou a ter alma vivente. Além de seu corpo físico, ele passou a ter alma vivente. Ele passou a ter a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, da vontade, da sua vontade. E foi assim, de maneira simples, Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, lhe deu corpos como hoje, com todos os seus órgãos, com todos os seus elementos químicos da natureza. E então, depois de fazê-los, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus deu a eles vida. De maneira simples, mas verdadeira, que podemos crer, porque a sua palavra registra isso. Deus fez o homem e a mulher do pó da terra. Ele os criou. E ao fazer Adão, e Deus viu que Adão não podia ficar só e fez a sua companheira Eva. Adão então olhou para Eva, ali já com fôlego de vida, os dois tinham fôlego de vida. Deus já tinha dado essa alma vivente a eles. Adão então falou: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Uma das primeiras declarações maravilhosas que Adão fez para sua esposa Eva. Então, depois que Deus fez o corpo de Adão e lhe imprimiu a imagem e semelhança dele, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, como diz o nosso texto que nós lemos, no versículo 7 do Gênesis 2. Então, além do nosso corpo, do corpo de Adão e Eva que Deus fez, Deus lhe deu uma alma imortal, a alma vivente imortal, que um dia essa alma tornará para Deus. Como diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Nós fomos criados no tempo, mas no nosso coração, crianças, existe o desejo da eternidade. Como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Adão, um ser imortal. Deus não fez o homem para morrer. Pelo contrário, Deus o fez imortal. Em Gênesis 2:17 nós vemos isso. E outra coisa, crianças, Deus fez Adão e Eva à sua imagem, imprimiu a sua imagem e a sua semelhança. Deu corpos físicos e também uma alma imortal, que tem o desejo de viver eternamente. E Deus também deu a Adão o livre-arbítrio. Adão teve o livre-arbítrio, que é escolher entre o bem e o mal livremente. Somente Adão tem o livre-arbítrio. E nas outras aulas vamos entender melhor isso. Crianças, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus nos deu uma alma imortal para que tivéssemos essa relação, essa conexão com Ele. Nossa alma se liga a Deus, tem conexão com Deus. Devemos buscá-lo para adorá-lo, para glorificá-lo com a nossa alma e com o nosso viver.
Vamos então fazer uma oração, pedir que o Senhor nos abençoe e que possamos, do fundo da nossa alma, desejar estar na presença de Deus, buscar a face de Deus, que é o Deus que nos criou e imprimiu em nós a imagem e a semelhança dele. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela alma imortal que o Senhor nos deu, pela conexão que temos com o Senhor, este relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, por hoje é só. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau!